E aí, tudo certo? Hoje a gente vai embarcar numa viagem bem legal, sério. Vamos voltar lá pro comecinho, pra era do caos das redes de computadores e ver como a gente chegou nesses aparelhos super inteligentes que hoje são basicamente a espinha dorsal da internet. Vamos entender como um simples fio se transformou em algo que conecta ao mundo todo. Sabe aquela caixinha que fica piscando luzinhas aí no canto da sala? Pois é, todo mundo tem uma em casa ou no escritório. Acontece que a história de como essa coisinha evoluiu, de um repetidor de sinais bem bobinho para um verdadeiro cérebro que organiza todo o nosso tráfego de dados, bom, essa é a própria história da internet. Bora desvendar esse mistério juntos? Então, para a gente começar, vamos ter que voltar bastante no tempo, lá para os primórdios da internet. Pensa numa época de uma simplicidade quase brutal. A rede era um sistema super frágil, nada eficiente, que estava praticamente gritando por uma solução um pouquinho mais inteligente. Imagina só a cena. Tinha um único cabo coaxial bem grosso, tipo uma mangueira, passando por escritório todo. Para conectar um computador, era preciso literalmente perfurar esse cabo com um conector chamado Vampire Tap. E o problema? Todo mundo usava esse mesmo fio. Era tipo uma linha de telefone antiga. Se uma pessoa estava falando, todo mundo tinha que ficar quieto e escutar. E o pior de tudo, se esse cabo arrebentasse em qualquer lugar, a rede inteira, puf, morria. Era o caos instalado. Bom, aí veio a primeira tentativa de botar um pouco de ordem na casa, o hub. Ele até conseguiu organizar um pouco a bagunça, mas ele tinha um defeito de fábrica, digamos assim. Era um aparelho extremamente barulhento e não tinha inteligência nenhuma. A grande sacada do hub foi criar um ponto central, o que a gente chama de topologia em estrela. Agora, cada aparelho tinha seu próprio cabo ligado nesse centro. Se o cabo de um computador arrebentasse, beleza, só ele saía do ar. O resto continuava funcionando. Mas a inteligência dele acabava aí. A única coisa que ele fazia era pegar um sinal que chegava numa porta, dar uma amplificada e repetir essa mesma informação para todas as outras portas, para todo mundo, sem filtro nenhum. E é aqui que a gente chega num conceito-chave, o tal do domínio de colisão. Pensa assim, como o hub está sempre gritando a mensagem para todo mundo, o que acontece se dois computadores tentam falar ao mesmo tempo? Exato, os sinais batem de frente e colidem. É como duas pessoas tentando falar ao mesmo tempo no mesmo megafone. O resultado? Ninguém entende nada, a comunicação se perde e tem que começar tudo de novo. Isso deixava a rede uma carroça. Com o hub, a rede inteira era basicamente uma arena gigante de bate-bate de dados. A melhor analogia é essa mesmo. O hub era tipo um pregoeiro de praça. Ele ouvia uma fofoca no ouvido e saía gritando a plenos pulmões para a praça inteira. Não importava se a pessoa do outro lado da praça precisava ouvir aquilo ou não. Zero discernimento. Ele só pegava o que chegava e berrava para todos os lados. Super ineficiente, barulhento e a receita perfeita para um congestionamento digital. Mas aí, as coisas começaram a mudar. Apareceu o primeiro brilho de inteligência no mundo do hardware de rede, a bridge, ou ponte em português. Um aparelhinho que, pela primeiríssima vez, conseguia tomar uma decisão. Uma decisão bem simples, é verdade, mas que foi revolucionária. E qual era a mágica da bridge? Simples. Ela começou a prestar atenção no endereço físico de cada pacote de dados, o famoso endereço MAC. Com isso, ela ia aprendendo quais computadores estavam de um lado da ponte e quais estavam do outro. Então, se o computador A queria falar com o B e os dois estavam do mesmo lado, a bridge agia como um segurança de festa. Opa, essa conversa é local, vocês ficam por aqui, não precisa atravessar. Ao fazer isso, ela quebrava aquele domínio de colisão gigante em dois menores. Foi um passinho de formiga para o hardware, mas um passo de gigante para a eficiência da rede. A bridge foi um começo fantástico, não há dúvida, mas ela ainda era meio lenta e geralmente só tinha duas portas. A solução veio na forma da sua evolução anabolizada, o switch. O aparelho que até hoje é a base de praticamente toda a rede local que a gente usa. E aqui está o pulo do gato, a grande virada de chave. A bridge era inteligente, mas tomava suas decisões usando software, e isso a deixava lenta. O switch faz a mesmíssima coisa, só que usando chips de hardware feitos só para isso, os tais ASICs. Pense que é como ter um cérebro especializado só em direcionar tráfego. O resultado é que ele é absurdamente mais rápido. E para completar, em vez de só duas portinhas, ele tem dezenas. Basicamente, o switch é uma bridge com superpoderes e um monte de braços. E aqui vem a grande mágica do switch. Ele praticamente elimina o domínio de colisão.
Como? Ele cria um canal privado, uma linha direta e exclusiva, só entre quem está enviando e quem está recebendo a informação. A analogia perfeita é trocar aquele pregoeiro barulhento da praça por uma telefonista super eficiente que conecta duas pessoas numa ligação privada. A conversa é só deles e não atrapalha ninguém. Cada porta do switch vira sua própria zona livre de colisões. O nome chique para isso é microsegmentação. Ok, até agora a gente estava arrumando a bagunça dentro de uma única casa, que é a nossa rede local. Mas e quando a gente precisa que a nossa casa converse com a casa do vizinho? Ou com uma casa do outro lado da cidade, ou até do outro lado do mundo? Pois é, para isso a gente precisa de um outro nível de inteligência. A gente precisa de um roteador. Essa é a diferença crucial entre os dois. Pensa comigo. O switch usa o endereço físico, o MAC. Ele é como o porteiro do seu prédio. Ele sabe exatamente o nome de cada morador e em qual apartamento entregar uma encomenda. Ele só trabalha dentro do prédio. Já o roteador usa o endereço lógico, o IP. Ele é como os correios. Ele não precisa saber o nome de todo mundo, mas ele tem um mapa da cidade inteira e sabe a melhor rota, o melhor caminho para levar uma carta do seu endereço para qualquer outro endereço em qualquer lugar. Um organiza a casa, o outro conecta as casas. Ufa, foi uma bela jornada, hein? A gente saiu do caos total daquele cabo único, passou pela organização do switch e chegou na conexão global que o roteador permite. Então, para fechar, vamos botar todas essas peças juntas e ver o quadro completo. Esse resumo aqui é o mapa da nossa evolução. Olha só, a gente começa lá embaixo, na camada 1, a física, com o hub. Ele era o mais básico de todos, só sabia repetir sinal elétrico, mais nada. Aí a gente sobe para a camada 2, de enlace, onde a bridge e o switch apareceram. Eles já eram mais espertos, já sabiam ler o endereço MAC e identificar quem era quem na vizinhança. E finalmente, a gente chega na camada 3, a de rede, com o roteador, o mestre das rotas, que usa o endereço IP para conectar redes completamente diferentes. Percebe? Cada degrau nessa escada foi um ganho de inteligência. É incrível pensar nisso, né? A gente saiu de um fio único que, se alguém tropeçasse nele, parado o trabalho de todo mundo, para uma rede mundial que conecta a gente instantaneamente. Essa jornada da inteligência do hardware de rede é, sem dúvida, impressionante. E isso deixa uma pergunta no ar. Agora que a gente está vendo coisas como redes definidas por software, inteligência artificial entrando em tudo, o que será que o futuro reserva para aquela caixinha que fica lá piscando no canto da sala?